De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV. E aí eu sou pego de surpresa, né? Que eu tava respondendo o povo aqui, eles não colocam retorno, aí eu fico perdido aqui, parecendo um homem louco, né? Mas enfim, é o Marcos aprontando pegadinha para mim. Deixa estar, Marcos, você comigo essa tarde. Oremos! Bom, vamos ao vivo, em link a Piraquá, conversar com meu querido amigo, o irmão, o empresário, Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção. E boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um privilégio estar aqui novamente falando dos assuntos do cotidiano com a voz do povo para o povo. Como que está a temperatura aí em Piracaia, Luiz? 30 graus nesse momento, um sol para cada cabeça, muito abafado. A gente fica preocupado. Quando está muito abafado, a tendência é que pode acontecer alguma tempestade. Mas o sol, céu de brigadeiro. Que coisa boa, viu? Bom, não é diferente, a nossa produção separou algumas notícias que estão na ordem do dia para que você as comentasse. Vamos com a primeira na tela. Diretor de novelas da Globo é acusado de prometer personagem em troca de favores sexuais. Diretor de novelas e séries da TV Globo, Leonardo Nogueira, é alvo de um processo judicial movido por uma mulher com quem teria se relacionado em troca de um papel na próxima novela das 7 na emissora. Cássia Carolina Piccini, deve ser isso, Apolônio, que se apresenta como artista em seu perfil no Instagram, pede 2 milhões de indenização por ter sido iludida com a promessa de ser escalada para aquele que seria o próximo trabalho dirigido por ele, em troca de favores sexuais. O advogado do diretor, Max Torres, rechaçou as acusações e revelou que Cássia Piccini responde a um processo de extorsão contra o seu cliente. E aí, Luiz, como que você analisa essa história? Porque nós vivemos num país que antigamente, quando eu comecei na televisão, existia o teste do sofá. Eu nunca fiz, tenho dignidade de falar isso para qualquer lugar, até porque não tenho nem os atributos que, por exemplo, um homem de televisão que geralmente é paquerado, cantado ou iludido tem, que é um corpo malhado, aquela coisa toda, que nunca quis isso para mim, nem para ficar do meu lado alguém assim. Mas como que você vê essa questão envolvendo essa suposta extorsão, né, tanto da parte da tal da vítima, como daquele que é acusado por ter prometido algo e não cumpriu? Este é um tema, nos últimos anos, bem recorrente na Rede Globo de televisão. Inclusive, temos artistas aí de renome afastado em função desse assédio, desses favores para determinadas pessoas poder progredir dentro da emissora. É um absurdo que a emissora não tenha se pronunciado até agora. O seu departamento de RH, de pessoas que cuidam de pessoas lá, tem que vir a público e esclarecer de uma vez por todas. A acusação, por hora sendo uma acusação, é difícil a gente mensurar e comentar alguma coisa. Agora, a justiça está aí, tem que ser investigado, e esse diretor tem que vir a público, e se for inocente, que cobre uma injúria, uma calúnia. E se não for, que pague pelo seu delito. Não pode ser mais feito assim as coisas. Teste de sofá, favores sexuais em troca de um trabalho, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E nos últimos anos, foi um assunto recorrente na Rede Globo. Recorrente. É complicado. Nesse momento, você comentar um assunto que ainda está em processo de investigação, mas que venha à tona e a Globo se pronuncie de uma vez por todas. Luiz, mas eu contrariando a sua fala, existe sim muitas pessoas que trabalham em televisão, e aqui não é a Rede Globo de televisão, é em qualquer veículo de comunicação, que terminam prometendo favores tanto para meninas, como para meninos, como para mulheres, como para homens. Tem homens que, inclusive, dentro de teatro, e a gente sabe disso, né, que terminam para conseguir um papel na escalada de artista, terminam saindo com diretor. Né? A gente já teve vários exemplos de várias pessoas famosas. Alexandre Frota já veio a público dizer sobre isso. Nós temos isso corriqueiro no meio televisivo, inclusive.
né? Não é uma questão envolvendo a Globo, é uma questão que é pontual e tem que ser investigada para ver até onde isso é verdade também. Porque quando eu olho esse diretor e eu olho essa atriz, se o diretor puder voltar para nós a imagem, eu sinceramente não boto tanta fé. Se poder voltar a imagem, porque olha aí, ela não é tão linda assim, ele é mais bonito até do que ela, entendeu? Eu não acredito que ele colocaria o papel, a carreira dele em jogo a esse ponto, né? Ainda mais sabendo que hoje as pessoas têm celular, têm câmera, existem mil possibilidades da gente gravar uma questão de assédio, né? Eu acho que tem que ser muito bem investigado. É claro que a gente sabe que as mulheres são muito mais assediadas do que os homens, e aqui não é passando um pano para ninguém, que a justiça faça o seu trabalho de forma correta. Mas que existe sim essa questão de assédio, de favores sexuais na televisão existe inclusive, minha senhora, quero falar com a senhora que está nos assistindo nessa tarde, que tem uma filha, tem um filho bonito, que de repente na internet as pessoas ficam achacando ele lá ou ela, dizendo assim, olha, tem uma proposta de trabalhar com comerciais e tudo mais, e trabalha às vezes com uma imagem de uma pessoa conhecida, para ser o chamariz, para dizer que a agência é idônea. Todo cuidado é pouco. Nós sabemos de várias pessoas, eu inclusive sei de pessoas que já passaram por emissoras, que eu inclusive trabalhei lá atrás, que foram e respondem por processo por conta disso, porque a pessoa vai fazer o book da pessoa e pede para tirar fotos e assim por diante, fotos mais sensuais daquela adolescente ou daquele adolescente. Então todo cuidado é pouco. Se você quer que a sua filha siga uma carreira artística, não, se ele, muitas vezes é você que quer, não é o seu filho nem a sua filha. Então faça um discernimento e se você realmente quer que ele vá, ou que ela vá, ou que eles querem ir, acompanhe o tempo todo. Leia as mensagens de WhatsApp, leia as mensagens inbox no Instagram, dos convites que são feitos pelo Facebook, porque está cheio de gente pilantra, cheio de pedófilo dentro da televisão brasileira, fora da televisão, nos teatros e assim por diante. Tem muita gente que para conseguir uma ponta numa novela, até uma figuração, termina saindo com um produtor. Tá? Assim, ó, todo cuidado é pouco. E se você for vítima de assédio sexual, denuncie, não poupe tempo nem ninguém. Denuncie, venha a público. As portas da Rede América TV e do programa de T-Feito estão abertas para ouvir vocês também. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Linha 8 e 9 da Via Mobilidade vão operar com velocidade reduzida pelos próximos 3 meses. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, administradas pela Via Mobilidade, vão operar com velocidade reduzida e maior tempo de parada pelos próximos 3 a 4 meses. Segundo cálculos da empresa, o tempo total de viagem... O tempo total de viagem nas duas linhas aumentará em 7 minutos, com acréscimo aproximado de 1 minuto no intervalo entre os trens. E aí, Luiz, como que você vê esse aumento do tempo de percurso nas linhas 8 e 9 nos próximos 3, 4 meses? Porque, de verdade, o metrô, o trem em São Paulo, ele é muito demorado, principalmente para a pessoa que utiliza naquelas regiões, como por exemplo de Mogi das Cruzes até o Brás. É um inferno, essa que é a verdade. É lindo para a gente ler, mas quem já pegou, e eu já tive a possibilidade de fazer matéria a respeito desse assunto, é um inferno, e é um bando de gente mal educada no sentido de homem, que termina se esfregando nas mulheres, entendeu? Eu, se fosse uma mulher, andaria com uma agulha bem potente para quando um homem se esfregasse em mim, eu desse uma agulhada bem no, entendeu, dele, para ver se ele acorda para a vida. Queria falar mais, mas não posso. Bom, o governo estadual que faz a gestão do transporte público, ele tem que vir a público e esclarecer qual é o teor do contrato com a Via Mobilidade. Porque essa Via Mobilidade, desde que ela assumiu o serviço público, só degradou. O que era ruim ficou pior. E, teoricamente, era para melhorar. Ela sugeriu um termo de ajuste lá para melhorar o transporte público. E hoje a gente não vê nada disso. Quanto o intervalo maior, se não parar o trem, não tem problema. Todo mundo vai ser atendido para eles fazerem as adequações necessárias. Ora, o que acontece? Não é só um intervalo. A linha não funciona.
Todos os dias tem atrasos, mais atrasos constantes. E nunca é esclarecido. E a fiscalização do governo estadual não existe, não vem a público, não dá satisfação. Agora, se o usuário, o passageiro, não pagar, se faltar 10 centavos para ele pagar a tarifa, ele não entra, ele não tem acesso ao trem. Então, isso é um absurdo. O governo estadual tem que fazer a parte dele. E atender a população, o povo, é o primeiro passo, a primeira coisa. Não tem como transferir a culpa para a via mobilidade, que de mobilidade não tem nada. É o tempo todo com problema, o tempo dando desculpa. Agora, 90 dias atrasando o percurso. Vai resolver? Desde que não pare em momento algum, resolve. Que ele cumpra os horários. Mas quem vai fiscalizar? Quem vai cobrar isso? Quem vai vir a público e dizer, olha, está sendo feito isto, isto, isto. Dá uma satisfação ao povo. Nem isso é feito. Agora, cobrar a tarifa, se você não tiver, falta 10 centavos ou 5 centavos, você não tem acesso ao trem. É importante lembrar que vira e mexe, o trem, de um modo geral, aqui no estado de São Paulo, além desses intervalos enormes, tem problemas, né, no percurso, né, acidentes que acontecem e assim por diante. Fora o metrô ambulante que existe, o shopping ambulante que existe dentro do trem. As pessoas terminam vendendo de tudo, desde, por exemplo, perna mecânica, botox, vende de tudo lá dentro. E aí, cadê a fiscalização? E aí, de vez em quando, aparece uma operação que pega meia dúzia e a pessoa termina não realmente conseguindo trabalhar. É triste, mas é uma verdade, né? Quando a pessoa precisa utilizar uma senhora precisa utilizar os banheiros são sujos, precários, né? Muitas vezes estão sem tampa, não tem um assento para que ela possa realmente, ali de uma maneira correta, fazer a sua necessidade. Então, infelizmente, aquilo que a gente paga para o transporte público no estado de São Paulo em relação ao trem não é condizente com o serviço oferecido. Está na hora de uma fiscalização e uma multa diária para essas administradoras do serviço do serviço de trem aqui do estado de São Paulo. Essa que é a verdade, viu? Porque só quem trabalha e acorda cedo para poder pegar essa condução sabe daquilo que eu estou falando. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Copom decide juros em meio a ambiente de pressão e pouca margem para corte. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide, nesta quarta-feira hoje, se mantém elevada ou reduz a taxa básica de juros, hoje em 13,75%, os mais altos juros reais do mundo, em um ambiente de pressão externa e pouca margem para a queda nesta reunião. E aí, Luiz, como que você avalia essa pressão toda? Vamos ter uma redução? Eu acho muito difícil. Eu não queria estar no lugar das pessoas que estão lá no Copom, nessa reunião, para resolver isso. Eu não acredito em redução. O momento do cenário mundial não permite fazer isso. Ou deve manter, ou deve ter uma pequena alta. Agora, eu não acredito. O nosso juro interno é um absurdo que a gente paga. Isso sacrifica toda a cadeia produtiva, toda a vida do cidadão brasileiro está atrelada a isso. E essa taxa, sabemos que é fictícia. Ela não é a realidade. Que se você precisar de crédito, qualquer lugar que você vá, é um absurdo que você paga. Basta ver os juros do cartão de crédito, basta ver os juros do cheque especial, ou do financiamento de automóvel, ou do próprio financiamento de uma loja de consumo qualquer. É um absurdo. Então, essa taxa é fictícia, não existe na realidade, é muito além daquilo que o Banco Central divulga, mas alguma coisa tem que ser feita. E espero que o ministro da Economia realmente esteja tomando as rédeas, ainda não deu tempo, do dia que ele assumiu até agora, para ele rever tudo isso aí, mas algo tem que ser feito. Tem que reduzir essa taxa e ir para ontem. Agora, o cenário mundial hoje não permite fazer isso.
Então, enquanto isso, vamos pagando a conta, como sempre foi a vida e a história do brasileiro. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Todos os policiais apostos. Nova York se prepara para a possível prisão de Trump. A possibilidade de prisão de Donald Trump fez com que todos os policiais de Nova York tenham ordens de usar uniforme e se preparar para o destacamento. No sábado, dia 18, Trump disse na rede social Truth Social que seria detido por comprar o silêncio de uma atriz pornô. Ontem, o Departamento de Polícia de Nova York instalou cercas de metal em frente ao Tribunal de Manhattan e a Trump Tower, na quinta-feira, na Quinta Avenida, prevendo uma chegada em massa de apoiadores do ex-presidente e uma possível prisão. E aí, Luiz, Trump será preso ou não? Eu acredito que ou ele faz um acordo muito bem feito que a justiça americana permite, né? Ou ele vai ser detido. Agora, a polícia americana já está se precavendo essa baderna toda. Não é só apoiadores, não, são baderneiros. Se o Trump cometer um crime, tem que pagar, tem que ser responsabilizado. E a justiça está lá para isso. E esses ditos apoiadores ou baderneiros não têm o direito de sair quebrando as coisas, querendo impedir a prisão de alguém que praticou um ato criminoso. Então, estão preparados, tenham a precaução e acredito sim que a justiça americana vai ser feita, que ele vai responder pelos seus atos. Que ele não é santo, todo mundo sabe de longa data. O histórico dele condena ele. Mas ele responde por aquilo que é certo e a justiça está lá para isso, para fazer o papel dela. E a polícia, parabéns à atitude da polícia, já se precaveu dessa baderna toda, já isolou e está fazendo o trabalho dela. E tomara que a gente não veja outra selvageria como a gente viu agora em janeiro aqui em Brasília. Mas como que o passado dele condena ele se ele foi o presidente dos Estados Unidos, né? Um homem que se diz de direita, né? Um homem que estava envolvido com sexo, com tantas outras coisas erradas de prostituição, um homem que tinha uma revista pornográfica e assim vai, né? A gente não vai entrar em outros detalhes a mais. Eu não consigo entender, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, que direita que é essa? Porque eu não consigo entender uma direita que fuma maconha, eu não consigo entender uma direita que se diz o pseu da família e que tem filhos fora do casamento, com amante, né? E assim por diante. E que direita é essa do Trump? Né? Eu fico pensando assim, será que não são os papéis invertidos? Né? As pessoas ficam falando da esquerda, de não sei o quê, kkk, mas a gente vê que esses pseus da moralidade são piores do que os esquerdistas. Essa que é a realidade. Ou eu estou errado? Não, hipótese alguma, você não está errado. O mundo é muito controverso hoje. E quando as grandes personas vêm falando com muita credibilidade, coloca-se um ponto de interrogação. Será que o que eu estou ouvindo é verdade? Será que é isso tudo? E são figuras frágeis. Quando uma pequena investigação começa a encontrar vários delitos. E hoje está muito difícil no cenário atual você acreditar em alguém. E a maioria da população não está atenta a esse tipo de coisa. E não estou falando de Brasil, estou falando de Estados Unidos, estou falando de França, estou falando de Itália, estou falando de Japão, de China. São vários cenários que, se a gente procurar, vai achar vários assuntos, vários problemas, e a população não está atenta na hora de exercer o seu direito. E depois acha que com quebra-quebra vai resolver. Vai piorar aquilo que já é ruim. Então, muito cuidado quando se for avaliar o seu candidato, quando você vai tomar uma posição. A direita, hoje, de um modo geral, no mundo todo, é Brasil, é América, está corrompida. Ela fala do outro sem olhar o seu quintal, sem olhar o que está fazendo. O que é errado para o outro, para eles é certo. Então, é um momento muito ímpar que estamos vivendo. E a população mundial, de uma forma geral, não está atenta a isso. E tem muita culpa de quem? De quem vem pregando, divulgando e disseminando isso aí.
Então é um momento muito da gente repensar e saber o que queremos para a nossa vida. Eu acho que a gente não precisa pegar direita, esquerda ou centrão. Precisa ter um presidente, um representante que trabalhe para o povo, que é para isso que ele é eleito. E não para ficar promovendo essas badernas, essas discórdias, porque é baderna, isso quebra-quebra, interessa a quem? Esses desocupados que vão lá protestar em favor do Trump, interessa a quem? Quem é que financia isso aí? Que ninguém vive sem um centavo. Me desculpe, mas toda baderna tem alguém por trás que financiou. Toda baderna tem alguém que pagou. É essas pessoas que tem que ser tiradas de circulação. Porque sem o fomento não existe baderna. E outra coisa que é triste, né? Hoje nós já estamos no dia 22 de março de 2023. Cadê a história do dia 8 de janeiro aqui no Brasil? Cadê a história do escândalo das rachadinhas envolvendo os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Cadê a história das joias? Tá vendo como que as histórias elas vão ficando para trás? Nada vai se resolvendo, né? A gente pode falar aqui de um monte de coisa, relembrar o que aconteceu nos escândalos das vacinas, enfim, tem tanta coisa que a gente poderia falar aqui nessa tarde, mas porque quando você termina pegando um balaio e você fala assim, deixa esse candidato, deixa esse candidato, deixa esse, é 6 por meia dúzia. Por isso que eu não boto a mão no fogo por nenhum, porque na realidade todos são nossos funcionários. E quando você termina fazendo algum conchavo com algum, você fica com o rabo preso. E quando a gente é população, quando a gente é povo, a gente não deve fazer isso. É eles que têm que vir atrás da gente. Eu pergunto para você, aquele povo na hora das eleições que foi no seu bairro, eles deram uma passadinha aí agora em fevereiro no seu bairro? Eles passaram por aí? Os assessores que estavam atrás de vocês, que foram tirar foto tomando café na sua casa, comer um pastelzinho ali no botequinho, no seu botequinho, aquela coxinha que foi dar uma de humilde, será que eles voltaram? Pense nisso, não se permita tirar foto de graça com político. Eles querem usar você, pobre, você que é povão, para poder ganhar votos, para dizer que são populares. Mas não são não, porque na hora deles comer, eles não vão comer com a família deles lá no bairro pobre. Eles vão comer lá em Brasília, naqueles restaurantes que a conta fica 5, 6 mil reais com dinheiro público. Vem comer aqui nos Jardins, em restaurante 10 estrelas, aqui em São Paulo. Tá assim, ó. Por isso que eu não curto ficar lambendo, bajulando o saco de político nenhum. Nunca fiz isso e não vou fazer isso na minha vida. Sabe por quê? Porque de verdade, quando a gente faz isso, a gente se prostitui, a gente fica preso às pessoas. E se tem uma coisa na minha carreira, na minha vida, que eu não tenho com ninguém, falo com a boca cheia, é o rabo preso com ninguém. Aquilo que eu falo, eu assumo. Tanto que não tenho nenhum processo. Por quê? Aquilo que eu falo com base. Eu estudo para falar. Eu não venho na televisão que nem uma metralhadora assim, sabe, atirando para todos os lados. É isso que falta para a maioria das pessoas. Ter base para poder falar sobre alguma coisa. Mesmo que seja de uma maneira bem popular ou popularesca. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma notícia na tela. Ministério Público Federal vai apurar se houve irregularidades no descarte de vacinas e medicamentos. A Procuradoria da República do Distrito Federal determinou a abertura de inquérito civil para apurar se houve irregularidades no descarte de medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde que perderam a validade nos últimos 5 anos. A medida ocorre após reportagem da Folha revelarem a perda de 39 milhões de vacinas da Covid-19 durante a pandemia. Ainda foram incinerados na gestão Jair Bolsonaro, do PL, medicamentos de alto custo para doenças raras de 1 milhão de canetas de insulina. E aí, Luiz, precisa toda essa apuração, já que, por exemplo, se você tem dentro da sua casa, a dona de casa que faz compra vai ao mercado, ela sabe quantos vidros de detergente ela comprou, ela tem ali anotadinho bonitinho, ela tem certo, tudo organizado. Quando você tem uma farmácia, quando você tem um mercado, você tem um programinha ali que quando vai sair no produto que o cliente compra, aparece. Você como empresário sabe quantas peças são vendidas dentro de uma loja. Então não tem como ter alguma coisa que está se perdendo, alguma coisa que sai. Você tem no programa ali na sua loja, ou em qualquer mercado, em qualquer lugar, está dizendo, olha, não está saindo, por exemplo, tal peça, não está saindo tal coisa.
Então você vai fazer uma campanha para vender aqueles produtos. Então eu não consigo entender como que medicamento venceu, se tem programa que tem, ó, tá dizendo tem tantas caixas lá no centro de distribuição de Guarulhos, tem tantas caixas de tal medicamento em tal lugar. Eu não consigo entender isso. Isso é o descaso com o dinheiro público. Eu estou nem aí com o dinheiro público. Alguém ganhou uma bonificação para comprar aquilo que não precisava. Usou dinheiro público para comprar aquilo que não precisava, em proveito próprio. E não foi fiscalizado. E nós cometemos no programa passado que ainda vai abrir uma investigação. Já era para estar investigando. E eu vou lhe falar mais aqui, ó. Esse crime, que isso é um crime, jogar dinheiro público, dinheiro do povo. Enquanto as pessoas estão morrendo todos os dias, aos milhares, o dinheiro público sendo jogado no lixo, sendo queimado, esse caso dos medicamentos vai acontecer que nem o caso dos índios Yanomamis, que morreu a conversa, ninguém mais fala. Morreu milhares de índios, ninguém mais fala. Quem se aproveitou, quem faturou com essas mortes? É o caso das joias, que não vai acontecer nada. Outro crime. Vai ser feito acordos políticos, veja bem, não vai ser justiça, não vai ser a coisa justa. Acordos políticos para deixar esse assunto quieto. Então, nesse momento, sabe, direita, esquerda, centrão, acaba se misturando e se igualando o tempo todo. Está errado isso. O Ministério Público, o Judiciário, que é um poder independente, que tem lá para fiscalizar os outros, tem que fazer o papel dele. Ah, vai condenar, é o ex-presidente? Dane-se. É um ministro, é um deputado, é um senador, dane-se, é um prefeito, seja quem for, cometeu ilícito, não zelou pelo bem público, pelo patrimônio público, não cuidou das pessoas, que ele foi eleito para isso, cadeia. Chega de passar a mão em político corrupto. É o que acontece todos os dias. Todos os dias. Eu desafio eles vir aqui contestar a nossa palavra. Mostrar sua ficha ilibada. Hoje no nosso Congresso, no governo federal, são poucos com a ficha transparente. O portal da transparência serve para quê? É usado politicamente. Muita coisa não é divulgada, só coloca no portal da transparência o que se quer colocar e não o que se deve. Então está de uma maneira já tudo errado. E todo dia pessoas, brasileiros, nossos irmãos, todo dia morrendo por falta de medicamento, por falta de comida, por falta de higiene sanitária, é o básico. Eu não estou nem falando de segurança, não estou nem falando de educação, estou falando do principal, que é comida, remédio, higiene. Agora não temos. E o que acontece? Cadê o Ministério Público? Onde estão? Fazendo o quê? Estão preocupados em qual o juiz vai ser nomeado pelo presidente? Quem o presidente vai indicar lá para ser um ministro? É isso. Então eu não estou vendo ninguém trabalhando em favor daquilo que estão lá, que é a população, o povo. E o espaço está aberto aqui para eles virem contestar. Para eles virem dizer o porquê que não fazem o trabalho, para que eles forem eleitos e que ganham e muito bem para isso. O povo sabe quanto ganha um deputado, quanto ganha um senador? Quais as benesses de um presidente? Por quanto tempo da vida dele ele vai ter benesses? Ele e a família dele, o staff dele? Quanto o magistrado ganha? Nada contra, desde que faça seu papel, desde que faça seu serviço. Luiz, mas está tudo errado. Sérgio Moro foi ameaçado, a Polícia Federal se moveu, foi lá e... Óbvio, é uma vida. Podia ser o Moro, podia ser eu, podia ser qualquer cidadão comum. A polícia fez o papel dela. Só que quem paga a conta? Quem paga a conta? Quando eles precisam, dá toda a força lá à disposição. Agora, faça o trabalho deles da forma correta e honesta. Infelizmente, você sabe o que acontece? Nosso país é um país que a corrupção ela impera. Infelizmente é uma verdade, né? E poucas pessoas falam isso na televisão brasileira de uma maneira bem clara e honesta. Quando você viaja para o norte e nordeste desse país, você vai para cidades bem pequenas, você vê pessoas que só têm, às vezes, até o segundo grau, ganhando 16 mil reais como diretor da pasta tal, diretor. A pessoa não sabe nem falar, a pessoa não tem nem um curso para exercer aquela função.
e ela desses 16 mil reais, ela tem que voltar metade ou um pouco mais que a metade para aquele grupo político que as contratou. Então, a corrupção começa dentro da própria política e daquelas pessoas que se submetem a exercer um cargo de alguma coisa, porque uma pessoa, vamos ser sinceros nesse país, uma pessoa que tem o segundo grau, se ela for conseguir um emprego em alguma coisa, ela vai ganhar R$1.000, um salário mínimo, na realidade. Agora, se ela termina se submetendo a ser diretor de uma pasta da Secretaria de Cultura, de Secretaria Social e não sei o quê, ela termina ganhando quantos cargos de comissão, quando um grupo político ele é trocado, todo mundo cai. Então, todo esse pessoal que ficava entregando panfleto, indo na casa de gente simples, pedindo votos e assim por diante, esse pessoal começa a trabalhar mais 4 anos nos bastidores para conseguir dinheiro para mais 4 anos. Entendeu? Como funcionário ali daquela prefeitura e assim por diante. Essa é a realidade do nosso país. Tem gente que fica adesivando o carro e colocando meu governador, meu prefeito, meu não sei o quê. Mas não é porque está interessado em política, é porque está interessado em ganhar um faz-me rir. Entendeu? E tudo que esse faz-me rir pode trazer também. Então, quando a pessoa vem falar para mim de moralidade, e primeira coisa, quando eu vejo uma pessoa muito cristã, se dizendo muito cristã, eu começo a analisar ela, eu vejo que ela é podre, a grande maioria, porque usa o nome de Deus em vão. As piores pessoas que são podres são aquelas que usam o nome de Deus, que rouba por baixo dos bastidores e fica criticando as religiões alheias. Estou cansado de ver gente assim. E fica com aquela cara de santa entendeu? E aí depois sabe o que acontece? Quando você vai ver, é uma ratazana louca. E isso tem tudo quanto é lugar. Tá cheio. Por isso que eu tenho horror a gente que fica toda hora com aquela coisa. Ai, porque Jesus, porque Deus, não sei o quê. Toma vergonha na sua cara. Vai através das suas atitudes fazer alguma coisa de correto. Dentro da sua casa, ensinando o seu filho. Não se corrompendo. Quando você se permite fazer isso, você está enaltecendo cada vez mais aquilo que não presta. Você está cooperando, inclusive, com essas questões que estão envolvendo o senador Moro e assim por diante. Entendeu? Então não adianta a pessoa vir falar coisinhas para cima de mim, porque eu corro disso daí. Religiosidade é individual, é íntima. Não é para você pegar e usar na sua empresa, para você usar do seu poder para conseguir alguma coisa. Porque só quem se dana nessa história é você que fica usando. Porque qualquer pessoa pode cair, mas o verdadeiro Deus, ele não cai. Pode ter certeza, porque ele conhece o coração de cada um de nós. Aí a pessoa começa a ficar doente, começa a perder as coisas, começa a perder tudo. Por quê? Porque ela mesma criou aquele ambiente, aquela atmosfera do mal. Simples assim. Mas isso é uma outra história. Fica a dica aqui para quem está nos assistindo. Tomara que tenha chegado bem no útero de quem faz a coisa errada, né? Porque é assim que tem que ser. Bom, quero agradecer demais a presença do meu querido amigo, o irmão, o empresário Luiz Camargo, que está sempre em nossos programas, às segundas, quartas e sextas, trazendo assuntos do cotidiano com uma linguagem do povo para o povo. Você pode seguir ele nas redes sociais através do Luiz Camargo, _oficial. Sempre tem recortes para você, inclusive, colocar o seu ponto de vista lá. Aqui a gente é democrático, tem espaço para todos. Ninguém é o dono da verdade. A verdade realmente ela pertence a Deus. O que a gente tenta fazer é o caminho correto. Por isso que a gente abre espaço para você também que está do outro lado, que se sinta de alguma maneira ofendido. Luiz Camargo, _oficial. Obrigado, Luiz, e até a próxima sexta-feira. Fábio, um ótimo continuidade de programa, uma boa quarta-feira, até mais tarde. A toda a equipe de produção, obrigado. E todos que nos assistem nesse momento, foi um prazer falar novamente com vocês aqui. Vão tomar suas vacinas, que é muito importante. Cuide das suas vidas. Fique com Deus e até sexta-feira. Camargo, direto de Piracá, com os assuntos do cotidiano. Valeu! Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já!